Mas o texto que nós vamos ler nessa noite, ele vai se referir aos dois ladrões na cruz, né? Que estavam, um à esquerda de Jesus e o outro à direita de Jesus. Mas vamos começar um pouquinho antes lá atrás, para a gente entender como foram as últimas horas de Jesus antes dele ser crucificado, né? Bom, é importante a gente entender que o tempo todo Jesus estava cercado por dois tipos de pessoas. Aqueles que criam nele e aqueles que não criam nele. Não é porque as pessoas estavam ouvindo Jesus que elas realmente tinham fé em Jesus. Muitos que estavam ali só para experimentar Jesus. Outros estavam ali só para ver qual que era de Jesus. Outros estavam ali porque queriam só ser curados, ser libertos por Jesus. Mas poucos realmente queriam e realmente criam em Jesus. Então, toda a cidade estava lotada para a festa de Páscoa. E Jesus, então, ele reúne os discípulos, chama os discípulos e fala: olha, vai na casa lá onde eu estou te mostrando, prepara tudo lá que nós vamos comer hoje, nessa noite, nós vamos participar da Páscoa nessa noite. E foi o que aconteceu. Jesus, ele reuniu todos os seus discípulos, se assentaram todos juntos, e então ele partiu o pão, deu a comer todos os discípulos, e então ele deu também o vinho, né, para que eles bebessem também desse cálice. E Jesus falou nessa noite, ele disse assim: olha, vocês não vão repetir isso aqui, até que o meu reino venha, até que tudo tenha que acontecer. Nesse momento, nós já lemos num das mensagens anteriores, nesse momento Pedro chega para ele e fala: não, Senhor, por ti eu morro, não vai acontecer nada com o Senhor, né? E Jesus, ele começa a falar de coisas que os discípulos não entendem muito. Muitas coisas que ele falava, os discípulos simplesmente não entendiam muito. Bom, depois da ceia que eles tiveram ali, Jesus então foi para o monte orar. E lá no monte, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Pede para eles, diz assim: olha, me ajudem em oração, eu vou orar, falar com o meu pai, me ajudem em oração. Jesus foi, orou. Jesus começou a sentir todo o peso que haveria de acontecer com ele, porque ele sabia que aquelas seriam as últimas horas dele. Jesus pediu para eles que orassem junto, mas o que aconteceu? Quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Jesus acordou eles e falou assim: mas vocês não podem vigiar comigo? Vigiem. E Jesus voltou a orar. Quando Jesus volta a orar, Jesus começa então a falar com o Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia, ele tinha naquele momento toda a noção do que ele teria que passar e padecer. Ele volta então a falar com os discípulos e acha os discípulos dormindo de novo. E ele fala de novo com os discípulos: acordem, vigiem para que não entrem em tentação. Ele volta a orar. Quando ele volta a orar, o peso era tão grande, o peso dos nossos pecados, dos meus pecados, dos teus pecados eram tão grandes sobre Jesus já naquele momento, que o suor dele começou a se transformar em sangue. A medicina, ela fala, né, que isso é perfeitamente possível, mas para isso acontecer, para o nosso suor chegar a se transformar em gotículas de sangue, o estresse tem que ser tão grande, tão insuportável, a esse ponto, em que a pessoa começa realmente ali a transpirar sangue. E era o que aconteceu com Jesus. O estresse dele, o peso era tão grande sobre a vida dele, que o seu suor começou a se transformar em sangue. Bom, a essa altura, Judas já havia traído ele, e era quinta-feira à noite, quando os guardas vêm e Judas trai o mestre com um beijo no rosto. Então, os guardas levam ele ao sumo sacerdote, e lá Jesus começa então a ser humilhado e torturado. Ele começa a ser então zombado. Sabe o que eles faziam, os guardas? Eles vendavam Jesus e batiam nele e diziam assim: adivinha quem foi que te bateu? Você não é o Todo-Poderoso? Você
Você não é o rei dos judeus? Então, iam lá e batiam nele e diziam, agora descubra quem foi que bateu. Era isso que eles faziam. Zombavam de Jesus. E Jesus, a palavra diz que ele aguentou tudo como um cordeiro, né? Mudo, que é levado ao matadouro. Ao amanhecer do dia, Jesus é levado então ao sinédrio para ser interrogado pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Eles perguntam então, você é o Cristo? Quem é você? E Jesus chega para eles e fala assim, não adianta dizer, porque vocês não vão acreditar. E eles se irritam com Jesus e levam eles então a Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e pergunta assim, você é o Cristo? E então Jesus fala para ele, você mesmo diz. Pilatos não vê pecado nenhum em Jesus. Então quem Pilatos pensa? Vou mandar ele para Herodes. Manda para Herodes. Quando ele vai até Herodes, Herodes fica muito feliz quando Jesus chega lá, porque ele já tinha ouvido falar muito a respeito de Jesus, já tinha ouvido falar das suas curas, dos seus feitos. E o que ele pensou? Agora eu vou ver Jesus fazer uma cura. E quando Jesus chegar, ele pergunta, você é o Cristo? E Jesus olha para ele e simplesmente responde, você mesmo está dizendo. Então Herodes se irrita com aquilo e envia ele de novo para Pilatos. Só que Pilatos não acha nenhum pecado digno de morte em Jesus. Então Pilatos tem uma ideia. O que ele pensa? Toda festa de Páscoa era como se fosse uma tradição. Eles pegavam um preso que iam morrer e eles colocavam em liberdade esse preso, como uma forma de compaixão, né? E o que ele pensou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir todo mundo, eu vou reunir lá o povo, vou reunir os sacerdotes, vou reunir todo esse povo aí, e o que eu vou fazer? Vou chamar Barrabás. E vou perguntar para o povo, quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Com certeza eles vão dizer para soltar Jesus, porque Barrabás era uma das piores pessoas daquela época. Ele era assassino, ele era cruel. Então Pilatos tem essa ideia, reúne todo o povo e fala assim, olha, vocês sabem qual é a tradição. Eu tenho aqui Barrabás, um malfeitor, um assassino, e eu tenho aqui Jesus. Quem é que vocês querem que eu solte? Bom, vocês já sabem, o povo gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos diz assim, vamos fazer o seguinte, solta Jesus, eu mando açoitar ele. Nessa altura, ele já tinha sido açoitado, muito. Ele já tinha sido fortemente açoitado. Mas Pilatos chega e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu mando açoitar ele novamente e libero ele. E o povo novamente olhou para aquela situação, olhou para Jesus, olhou para Barrabás e disse, solta Barrabás e crucifica Jesus. Foi isso que fizeram com o nosso mestre. Isso que eu falei aqui, onde Pilatos reuniu todos os chefes, os sacerdotes e as autoridades e o povo, está lá em Lucas 23:13. Um pouquinho antes de quando a gente abriu aí na palavra. E Pilatos não tem o que fazer. Apesar de Pilatos não ver nada em Jesus a ponto de mandar ele para a cruz, porque morte de cruz naquela época era a pior morte que alguém poderia passar. A morte de cruz, ela era reservada, digamos assim, para os piores daquela época. A pessoa para morrer crucificada, ela tinha que ser uma pessoa completamente à margem da sociedade. Ela tinha que ser uma pessoa completamente cruel, uma pessoa que cometeu vários delitos e delitos terríveis. Era uma pena de morte, mas era uma das piores penas de morte. Porque a pessoa que morria crucificada, ela era extremamente doloroso para ela. Porque a morte de cruz era uma morte lenta. Era uma morte, você já deve ter visto alguns filmes. E nesses filmes eles tentam retratar um pouquinho do que realmente era isso, mas não chegam nem aos pés. Porque os médicos, eles falam que por estar preso nas extremidades das mãos e preso nos pés, para ele respirar, ele tinha... Eu quero que você imagine Jesus com
os cravos nas mãos, os pregos nas mãos e nos pés. Para Jesus poder respirar, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que apoiar todo o seu peso nos pés, com pregos. Era isso que ele tinha que fazer. E cada vez que ele se apoiava naqueles pés, ele tinha dores terríveis. E alguns médicos dizem que essas dores eram lancinantes, dores inexprimíveis. Era isso que Jesus passava. Dores terríveis, terríveis, terríveis. E Jesus sabia exatamente o que estava por vir e o que estava por acontecer com ele. Pilatos não vê outra forma a não ser lavar suas mãos e dizer: é o que vocês querem? Vocês querem soltar Barrabás e querem que Jesus seja crucificado? Então eu lavo as minhas mãos. Mandou então que fosse crucificado Jesus. Bom, outros 2 malfeitores são enviados para serem crucificados no mesmo dia e na mesma hora que Jesus. Agora sim nós vamos ler a palavra lá em Lucas 23, 33. Lucas 23, 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Ofereceram-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali pendurados lançaram-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Vou ler de volta aqui, no versículo 39. Um dos criminosos que estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Bom, os 2 malfeitores na cruz, eles exemplificam bem o que nós queremos falar nessa noite, que é as 2 classes de pessoas que seguiam Jesus e que ouviam Jesus. Lá em Lucas 23, 33, mais uma vez eu vou ler. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali os crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Bom, essas pessoas que seguiam Jesus, elas eram normalmente salvos e não salvos. Ele estava cheio de pessoas diante dele, os que criam e os que não criam, os que davam ouvidos e os que não davam ouvidos à sua palavra, os que obedeciam e os que não obedeciam à sua palavra, os que se arrependiam e os que não se arrependiam, os que vão se arrepender e os que nunca irão se arrepender, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Assim eram as pessoas que seguiam a Jesus. Infelizmente, esse mesmo tipo de pessoa continuam seguindo a Jesus ainda hoje. O fato de eu estar aqui não significa que eu esteja salva. Por quê? Porque qualquer um pode falar. Como diz, o ditado, até papagaio fala. Falar sobre Jesus, estar na casa de Jesus, ser de Deus, ter o temor a Deus vai muito além de dizer: eu sou um cristão. Quantas pessoas você vê aí por fora? Pessoas que não têm mudança nenhuma de vida, pessoas que dizem que se convertem, atores, artistas famosos, que dizem que se convertem, mas não têm mudança nenhuma de atitude. Essas pessoas, elas estão dizendo que servem a Deus, que tiveram uma conversão, mas na verdade os seus atos não demonstram isso.
que é uma conversão? Uma conversão é mudar completamente o caminho. Se você está indo, para um lugar e você decide fazer uma conversão, você muda totalmente a direção. E assim é estar com Jesus. As pessoas que estavam ao redor dele eram exatamente assim. E na cruz não foi diferente. Ali diante dele estavam pessoas que estavam zombando da cara dele. Estavam maldizendo. Estavam dizendo, se tu és o Cristo, por que não desce daí? E o próprio malfeitor, um dos ladrões, os que estavam do seu lado esquerdo de Jesus, dizia para Jesus, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e salva nós também. Mas do lado direito dele estava um outro ladrão, que disse para Jesus, que disse para o outro ladrão, você não teme a Deus? Você sabe que o que está acontecendo com a gente é justo? Nós fizemos por merecer, mas Jesus não cometeu pecado nenhum. Assim são os dois tipos de pessoas que seguem a Cristo. E a minha pergunta para você hoje é, que tipo é você? Qual é o meu tipo? Qual é o nosso tipo? Qual é a nossa escolha? Nós somos aqueles que apedrejam Jesus? Nós somos aqueles que zombam de Jesus? Ou nós somos aquele que tememos a Jesus e que reconhecemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador? A verdade é que ninguém é indesculpável. Veja, perceba que os dois, tanto o ladrão da esquerda como o ladrão da direita, eles conheciam Jesus. Veja que, apesar de estarem à margem da sociedade, veja que, apesar de estarem cometendo todo tipo de delito a ponto de serem enviados para morrer na cruz, veja que eles sabiam exatamente quem era Jesus. Quando o ladrão olha para ele e fala assim, você não se diz o Cristo? Por que você não se salva e não salva nós mesmos? Ele sabia exatamente quem estava do lado dele. Talvez ele já tivesse seguido a Jesus algum dia só para ver quem era Jesus. Talvez ele só tenha ouvido falar, mas o fato é que ele sabia. Ninguém era indesculpável. Nem o ladrão da esquerda e nem o ladrão da direita podia dizer que eram indesculpáveis. Podiam dizer que não sabiam o que estavam fazendo. Podiam dizer que não conheciam Jesus. E o que aconteceu? Jesus está ali, levando todo o peso do pecado. Meu pecado e seu pecado. Do seu lado, um ladrão. Do outro lado, um ladrão. Exemplificando justamente os tipos de pessoas que seguem a Jesus. E isso foi até o final da sua crucificação. Os dois eram pecadores. Os dois tinham também a graça disponível. Os dois tiveram a mesma oportunidade de arrependimento. Mas só um estaria com Jesus no paraíso. Hoje não é diferente conosco. Hoje não é diferente. Quantas pessoas você conhece que não estão mais hoje servindo a Deus? Quantas pessoas você conhece que eram líderes, que pregavam a palavra, que não saíam até mesmo da igreja? Quantas pessoas você conhece e que hoje simplesmente não servem mais a Deus? Apostataram da fé. É isso que acontece. Todos tiveram a mesma oportunidade. Você hoje aqui está tendo a mesma oportunidade. A mesma oportunidade que eu estou tendo é a mesma oportunidade que você está tendo. E nós temos duas escolhas. Ou nós realmente servimos a Deus com todo o temor e tremor e reverência que Ele merece. Ou então nós fazemos como outro. Se tu és o Cristo, por que não fez alguma coisa na minha vida ainda? Se tu és o Cristo, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é Deus, por que o Senhor não vê o que eu estou passando? Que tipo? Qual dos dois tipos nós somos hoje? A palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você não pode dizer que você não está ouvindo. Você não pode dizer que você não sabia e que você não sabe o que está fazendo. Você não pode dizer que você é um completo ignorante na fé, porque não é. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje e a palavra de Deus diz para mim e para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, eu não sou indesculpável e você não é
é indesculpável. Assim como aqueles dois ladrões não eram indesculpáveis. Assim como aquele povo que estava pedindo para que Jesus fosse crucificado não eram indesculpáveis diante de Deus. A palavra de Deus diz assim: onde dois ou mais estiverem falando em nome de Jesus, ele se faz presente. Você crê que Jesus se faz presente aqui nessa noite? Amém. Então qual é a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Nós não somos indesculpáveis. Muitas vezes você vem para o culto e você fica esperando, dizendo assim: ai, Deus abençoe, que Deus use essa pessoa para falar comigo. Deus abençoe, que Deus use essa pessoa para trazer uma palavra abençoada para a minha vida, porque eu estou precisando muito. E você vem todo esperançoso para o culto, esperando que Deus use um canal, uma vida para falar com você. Mas lá, eles estavam com o próprio Jesus. Era o próprio Jesus que falava. Era o próprio Filho de Deus que falava. Mas hoje é diferente? Ele diz que ele se faz presente no nosso meio. Então qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa? A verdade é que aqui não há nem melhores e nem piores. Assim como para os ladrões não existia naquele momento nem melhor e nem pior. Os dois ladrões tinham errado. Os dois ladrões tinham pecado. Os dois ladrões tinham infringido a lei. Os dois ladrões estavam condenados à morte. Não tinha melhor do que o outro. Os dois pecaram. A graça estava disponível para os dois. Você consegue entender isso? Você já viu aquela historinha de um rapaz que juntou dinheiro por muito tempo? Ele queria fazer um cruzeiro. E juntou dinheiro ali por muito tempo e finalmente ele conseguiu o dinheiro para fazer o cruzeiro. Ele foi lá, todo feliz, comprou a passagem para o cruzeiro. E ele pensou assim: bom, eu sei que lá tem muitas coisas para vender lá dentro, lojas, muitos restaurantes, mas eu não tenho dinheiro para isso. Porque as minhas economias só me deram direito a comprar uma passagem, não tenho mais como gastar dinheiro. Então o que ele fez? Ele foi lá e cozinhou vários ovos cozidos, porque ovo cozido é mais difícil de estragar, principalmente se ele for em conserva, né? Fica ali muito tempo. Então o que ele pensou? Ele pensou assim: eu vou cozinhar os ovos, vou levar os meus ovos, e ao invés de gastar dinheiro lá que eu não tenho, eu vou comer os ovos durante a viagem toda, mas não vou deixar de fazer o meu cruzeiro. E aí ele foi. Primeiro dia, ovo cozido de manhã, de tarde, de noite. Segundo dia, ovo cozido de manhã, de tarde, de noite. Terceiro dia, ovo cozido de manhã, de tarde, de noite. Quando chegou lá no quinto dia, sexto dia, sétimo dia, uma semana, comendo ovo cozido, ele já não aguentava mais. E ele começou então a fazer algumas amizades ali. E então as pessoas percebiam que quando era hora de comer, ele fugia, ele ia para a cabine dele. E então uma pessoa chamou ele para almoçar e falou assim: por que você não veio almoçar com a gente? E aí ele, todo constrangido, ele fala, abre o seu coração para aquela pessoa e fala assim: olha, eu vou ter que ir para a minha cabine, comer na minha cabine, porque eu só tinha dinheiro para passagem, eu não tenho dinheiro para comer aqui. E então a pessoa olha para ele com todo o espanto do mundo e fala assim: como assim? Ele falou assim: eu trouxe ovo cozido para comer aqui e isso tem sido a minha refeição de manhã, de tarde, de noite. E para surpresa daquele homem, ele olha então e fala assim: mas você não sabia que todas as refeições já estão inclusas na passagem que você comprou? Ele não precisava ficar comendo ovo cozido. Ele poderia ter desfrutado de toda a comida do navio, no café da manhã, no almoço, no jantar, na ceia, quantas vezes ele quisesse e a quantidade que ele quisesse. Mas ele comeu ovo cozido por uma semana. Aí a viagem já estava acabando, ele não conseguiu desfrutar de muitas coisas mais. Assim estavam esses dois ladrões naquela cruz. A graça estava disponível para os dois. Apenas um desfrutou dessa graça. O outro ladrão, ele, apesar de ter o dono da vida, apesar de ter aquele que disse para aquela mulher naquele poço:
Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Aquele ladrão poderia ter bebido dessa água e nunca mais ter tido sede. Mas sabe o que ele fez? Ele ignorou a graça. E muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos comendo ovo cozido nessa terra, enquanto podemos desfrutar de tudo que tem na mesa do Senhor. Imagine a comida que você mais gosta. Imagine a sobremesa que você mais gosta. Imagine muitas sobremesas, todas juntas, tudo que você mais gosta. Todas as comidas que você mais gosta. E então você deixa de comer aquela comida e você vai para a sua cabine e come ovo cozido todos os dias, dia após dia. Eu queria simplesmente estar falando apenas de comida, mas eu não estou falando apenas de comida. Eu estou falando de uma eternidade com Jesus ou sem Jesus. A graça de Deus estava disponível para aqueles dois ladrões. Apenas um entendeu, compreendeu e usufruiu dessa graça. A graça está disponível para mim e para você hoje. Glória a Deus. Qual vai ser a sua escolha? Obrigado, Jesus. Vamos analisar um pouquinho a atitude do ladrão da esquerda. Lembra que o ladrão da esquerda é aquele que estava zombando de Jesus. No versículo 39 diz assim: um dos criminosos que estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Então vamos analisar o que aconteceu com esse ladrão. Primeiro, ele não se arrependeu. Em momento nenhum ele demonstra arrependimento. Ele zomba de Jesus. Quando ele zomba de Jesus, ele demonstra toda a falta de arrependimento. Ele zombou de Cristo. Ele culpou a Cristo pela sua situação. Ele chegou e disse assim: você não é o Cristo? Se você é o Cristo, por que você está aí? E se você é o Cristo, se você pode fazer alguma coisa, por que você não faz nada por mim? Por que você não muda a minha situação? Qualquer semelhança é mera coincidência. Quantas vezes nós agimos assim com Deus? Quantas vezes nós agimos assim falando: se o Senhor é Deus, por que o Senhor não faz nada? Eu preciso de uma cura. Eu tenho orado tanto, por que a cura não vem? Eu preciso de um emprego. Eu tenho pedido tanto, por que as portas não se abrem? O meu casamento está se esvaindo, a minha saúde está se esvaindo, os meus filhos estão com dificuldades, por que o Senhor não ouve? É assim que nós agimos. Esse ladrão, ele não se arrepende, ele zomba de Cristo, culpa Cristo pela sua situação e morre sem salvação. Vamos analisar então por outro lado a atitude do ladrão da direita de Jesus. Lá em Lucas 23:40 diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? A primeira coisa que esse versículo nos fala é que esse ladrão, ele tinha temor a Deus. Tudo começa com o temor a Deus. Nós precisamos ter o temor. E hoje em dia o que mais nós vemos ao nosso lado é a falta de temor a Deus. Eu tenho falado sempre aqui, você liga a televisão e você vê passeatas de mulheres abortando Jesus. Mulheres simulando que estão abortando Jesus. Já vi também, você deve ter visto, pessoas colocando crucifixos nos seus orifícios. Você já deve ter visto também pessoas quebrando, rasgando a Bíblia, botando fogo na Bíblia. Pessoas dizendo que Jesus é homossexual, é travesti. O que é isso senão a falta completa de temor a Deus? O problema é que muitas vezes parece que Deus olha para isso e não faz nada. A nossa vontade, como ser humano, é dizer: Senhor, fulmina, Senhor. Por que o Senhor não faz alguma coisa? Olha o que eles estão falando, olha o que eles estão fazendo. Aparentemente Deus não faz nada. Mas vai vir um momento em que Jesus vai vir como juiz.
Hoje ele é nosso advogado. Glória a Deus. O advogado, sabe o que ele faz? Ele intercede por você. Verdade. Ele leva a sua causa, ele defende a sua causa. Se vem alguma acusação para você, ele chega e fala assim, não, olha aqui, ó, eu estou defendendo, eu tenho a defesa dele. E qual é a defesa de Jesus? Ele mostra as suas mãos furadas com pregos. Ele mostra o seu lado furado por uma lança. Cada vez que o inimigo chega para nos afrontar e para nos julgar, jogando pecado nos nossos ouvidos, acusações nos nossos ouvidos, sabe o que Jesus faz? Jesus chega com a sua defesa e diz assim, eu morri por ele. Amém, glória a Deus, aleluia. O sangue foi vertido por ele. Meu sangue foi vertido por ela. É isso que Deus faz. Amém, Jesus. Mas haverá um dia em que essas pessoas receberão a sua punição justa e merecida. No 41 diz assim, esse mesmo ladrão da direita falando, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Veja, primeiro, ele demonstrou temor a Deus. Segundo, ele reconheceu os seus pecados quando ele diz, nós estamos recebendo por aquilo que fizemos. Depois, ele reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Quando ele diz assim, nós estamos recebendo o que merecemos, mas esse homem não fez nenhum mal. Ele reconheceu que Jesus era santo. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Depois disso, ele se arrependeu dos seus pecados e clamou por salvação. E por isso ele foi justificado e salvo por Cristo. Amém. Quando ele chega para Jesus e fala para ele, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que de ti vem a minha salvação. Sabe o que é mais engraçado, irmãos? O que é engraçado é que esse ladrão, ele entendeu o plano da salvação, mas os discípulos não haviam entendido ainda. Lembra quando Jesus dizia para Pedro, olha, é preciso que eu vá, eu vou ter que morrer, eu vou ter que padecer. Lembra o que Pedro falava? Não, mestre, eu vou morrer com o Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça. Não, nenhum mal vai te acontecer. E Jesus tinha que chegar para Pedro e dizer, sai dele, Satanás. Porque Pedro não entendia, os discípulos não compreendiam o plano da salvação. Mas sabe o que é mais engraçado? Que o ladrão na cruz compreendeu perfeitamente o plano da salvação. Quando ele chega para Jesus e fala assim, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim, eu sei que o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Talvez se fosse eu ou você, nós diríamos o quê? Olha, o negócio é o seguinte, você viveu a tua vida inteira do jeito que você quis, você fez o que você quis, você transgrediu a lei dos homens, você transgrediu a lei de Deus, você vai pagar pelos seus pecados e agora você vai morrer e vai para o inferno. Mas sabe o que Jesus fez? A palavra diz que ele jamais lança fora aqueles que se achegam até ele. Glória a Deus. Sabe o que Jesus fez? Olha para aquele ladrão. Eu imagino Jesus colocando todo o peso do seu corpo nos seus pés naquele momento, para levantar um pouco, para respirar, tomar fôlego, olhar para o seu lado direito e dizer para aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele era o único que poderia condenar, mas ele salvou. Muitos não completam o ciclo da salvação, reconhecendo os seus pecados, eles até reconhecem os seus pecados, se arrependem dos seus pecados, mas não são capazes de se voltar para Deus. Eu quero que você ouça isso agora. Nós falamos que esse homem, esse ladrão, ele teve temor a Deus, ele se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, mas o ciclo precisa terminar, o ciclo da salvação precisa terminar, não pode parar aí. E infelizmente isso é o que acontece com muitas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, o que aconteceu com
As pessoas, elas então têm o temor, as pessoas, elas até sabem que estão erradas, se arrependem dos seus pecados, elas falam, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu tenho falhado. Mas sabe o que elas fazem? Elas não são capazes de se voltar para Deus. Esse homem, esse pecador, esse ladrão, ele não só se arrependeu, não só reconheceu os seus pecados, não só tinha temor a Deus, ele não só reconheceu que Jesus era Filho de Deus, mas ele clamou e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele pediu por salvação, ele foi até Jesus. Ele poderia simplesmente ter falado com o outro ladrão e ter dito, nós somos pecadores, nós estamos recebendo o que nós merecemos e ficar por ali mesmo. Mas não, ele olha para Jesus e ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos ter o temor, sim. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, sim. Nós precisamos nos arrepender, sim. Mas nós também precisamos ir até Deus. Quando o inimigo fala na tua mente, nos teus ouvidos, quando ele diz assim, você é um pecador, você não merece nem orar, Deus não vai te perdoar. Quando o inimigo sopra no teu ouvido, dizendo assim, quem você pensa que é para ir orar, depois de ter feito o que você fez? Quem você pensa você acha que Deus vai te perdoar? Você acha mesmo que Deus vai te perdoar, mesmo sabendo tudo que você fez, sabendo exatamente quem você é? Você acha que Jesus não sabia exatamente quem era esse ladrão na cruz? Jesus sabia exatamente quem era esse ladrão. Jesus conhecia todos os seus atos. Jesus sabia de todas as coisas. Mas a graça estava disponível para ele naquele momento. Ele entendeu a obra da salvação, antes mesmo até de alguns discípulos. Ele não pede alívio para suas dores, porque ele entende que aquele era um estado transitório. Veja bem que o bandido, o ladrão da esquerda de Jesus, ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva também a mim. Tudo que ele queria não era um Deus para servir. Ele não queria o Filho de Deus, ele queria alívio para as suas dores. E a minha pergunta para você hoje é, o que você veio fazer aqui? Você veio buscar Deus ou você veio buscar alívio para as suas dores? Você veio buscar o Filho de Deus, você veio adorar o Senhor, ou você veio buscar um emprego? Você veio buscar uma solução para o seu casamento? Você veio buscar uma solução financeira? Você veio para adorar o Senhor? Ou você veio simplesmente porque você precisa de algo que o Senhor faça na sua saúde? Você veio buscar o Senhor ou você veio buscar alívio para a sua dor? Mas o ladrão da direita, ele não estava buscando alívio para a sua dor. Veja que em momento nenhum ele pede por alívio. Pelo contrário, ele diz assim, eu estou recebendo a punição que eu mereço. Tudo que eu quero, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Essa tem que ser a nossa oração. Quando nós estamos passando por dificuldades, eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil passar por um problema de saúde e ainda dizer, Senhor, eu sei que isso vai passar, eu sei que isso é transitório, eu sei que o que tem no porvir é muito maior, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que não é fácil fazer isso. Eu fico imaginando muitos pais de família. Eu creio, em nome de Jesus, que essa não é a situação de ninguém aqui. Eu espero que não seja. Mas eu fico imaginando muitos pais de família chegando em casa com as suas mãos vazias. E só quem é pai sabe o que é um filho, uma filha pedindo algo para comer e o pai ou a mãe não ter. Eu fico imaginando esse pai chegando em casa, os filhos pedindo, pai, o que você trouxe para comer? Nada, eu não trouxe nada porque eu não tenho. Nada. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Mas o que eu estou dizendo é que a palavra diz que tudo que a gente passar aqui é transitório. Todas as dificuldades, todas as provações que nós passarmos aqui é transitório. Tudo isso é passageiro. Nós não somos daqui. Nós pertencemos a um reino celestial. E se nós pertencemos a esse reino celestial,
Nós olhamos então para as coisas desse mundo de forma diferente. Então eu não vou para a igreja porque a igreja está cheia. Eu não vou para a igreja porque tem um ministério de louvor enorme. Eu não vou para a igreja porque os irmãos, eu vou encontrar muitos irmãos lá. Eu vou para a igreja para adorar o Senhor. Quando eu estou passando por uma dificuldade, eu não vou blasfemar contra Deus. Mas eu vou sim clamar por Deus. Eu vou sim clamar pela misericórdia, pela fidelidade de Deus. Porque Ele nos diz para clamar. Eu não estou dizendo para você não pedir. Eu não estou dizendo para você não clamar. O que eu estou dizendo para você é: entenda que o que você está passando é transitório. Entenda que o que Deus tem para a sua vida é muito maior. Esse ladrão da direita, ele não pede por alívio. Ele simplesmente clama por salvação. Ele entende que ele não é salvo por mérito. Ele não poderia ser salvo por méritos. Muitas pessoas se acham mais santas. Muitas pessoas se acham mais dignas. Aquele ladrão entendeu o que é a graça. Favor não merecido. Ele entendeu exatamente o que é a graça. Quando ele olha para Jesus, ele poderia ter olhado para Jesus e ter falado: Jesus, eu queria tanto que o Senhor se lembrasse de mim no paraíso, mas eu sou indigno. Olha para mim, eu sou pecador. Quem sou eu para dizer para o Senhor se lembrar de mim? Ele poderia ter falado tudo isso. Ele poderia ter olhado para Jesus e falado: Senhor, eu queria tanto ser salvo. Mas eu entendo que eu não posso ser salvo porque eu fui uma pessoa má a minha vida inteira. No entanto, Jesus olha para ele e fala: eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Isso com o olhar, é claro. Imagine o olhar de amor de Jesus. Mesmo em meio à dor, imagine aquele olhar de amor. Então Jesus, com um olhar de amor, olha para ele e fala: eu sei o que você fez. Mas eu também quero que você saiba que a graça está disponível para você. Você vai se apropriar dela ou não? Não somos salvos pelos nossos méritos, porque se fosse pelos nossos méritos, nós seríamos condenados. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecamos. Mas a graça do Senhor nos alcança nessa noite, amém? A graça de Deus está disponível para mim e para você. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não